Oi, você já ouviu falar em éter etílico? Essa é uma representação do éter etílico. Repare que ele tem 4 átomos de carbono, aqui representados em preto, 10 átomos de hidrogênio em branco e 1 átomo de oxigênio em vermelho. Éter etílico não é solúvel em água, ele é pouquíssimo solúvel em água, na verdade, e é um líquido volátil, inflamável e anestésico em temperatura ambiente. Compare o éter etílico com essa molécula aqui. Essa molécula é o butan-2-ol. Butan-2-ol é uma molécula que tem um grupo OH, é portanto um álcool. É bastante solúvel em água, muito mais do que o éter etílico, e não tem propriedades anestésicas. Essas duas moléculas têm fórmula C4H10O, mas elas têm propriedades completamente diferentes. O nome que a gente dá para esse fenômeno é isomeria. O éter etílico e o butan-2-ol têm uma constituição diferente. Isso quer dizer que os átomos estão ligados de formas diferentes. Mas as coisas podem ser muito mais interessantes. O butan-2-ol pode ter 2 isômeros cuja única diferença é a posição relativa dos átomos no espaço. Esses são 2 isômeros do butan-2-ol que diferem pela forma como os grupos estão ligados nesses carbonos aqui, que são chamados de carbonos assimétricos. Repare que, mesmo que você se esforce muito, você não consegue colocar uma estrutura em cima da outra e dizer que elas são a mesma molécula, porque elas não são. Esses são 2 isômeros cuja única diferença é a posição relativa dos átomos no espaço. Nessa aula, nós vamos falar sobre isomeria. E isomeria é um conceito muito importante na química e cujas definições podem variar bastante na literatura. Então, vamos começar pelo começo, pela história. No início do século XIX, as pessoas não sabiam que substâncias com mesma composição química poderiam ter propriedades diferentes. Esse foi o dilema entre o Liebig e o Wöhler. O Liebig trabalhava com fulminato de prata, que é uma substância explosiva. E o Wöhler estava trabalhando com cianatos. Trabalhando com cianatos, ele conseguiu descobrir que o cianato de amônio poderia ser convertido a ureia, e isso marca o início da química orgânica. O Wöhler descobriu que a composição química desse composto era exatamente a mesma que havia sido reportada pelo Liebig para o fulminato de prata. Essa polêmica levou o Liebig a sintetizar cianato de prata, e ele descobriu que as duas substâncias tinham a mesma composição química e propriedades diferentes. A solução para esse dilema veio quando Berzelius, que era o orientador de doutorado do Wöhler, considerou que talvez os átomos estivessem ligados de formas diferentes em cada uma das duas espécies. Dados de cristalografia de raio-x obtidos em 1965 revelam que a estrutura desses compostos, na verdade, são bastante diferentes, mas que ambos são compostos pelos mesmos átomos nas mesmas proporções. O conceito de isomeria proposto por Berzelius se baseava na ideia que espécies com mesma composição podem ter propriedades diferentes quando a conectividade entre os átomos é diferente. O ponto é que, em alguns casos, a conectividade entre os átomos é igual, mas o arranjo espacial desses átomos é diferente. Isso levou o Mayer, em 1888, a cunhar o termo estereoisômeros. Estereoisômeros são isômeros com mesma constituição, mas com arranjo espacial dos átomos diferentes. Nesse vídeo, nós vamos usar as definições da IUPAC, que você pode encontrar no livro de ouro, que está disponível na rede, nesse link aqui. Os links para o material que eu estou usando estão aqui na descrição desse vídeo. Na definição da IUPAC, isômeros são espécies com mesma composição atômica, mas com fórmulas diferentes e, portanto, propriedades diferentes. Veja que o que é importante aqui na definição da IUPAC é que ela se refere a 2 tipos específicos de fórmula, que são as fórmulas de linha e as fórmulas estereoquímicas. Existem vários isômeros com fórmula molecular C4H10O. Esse aqui é o butan-1-ol.
Esse é o butan 2-ol e esse é o éter etílico. Essas são representações que nós chamamos de fórmulas estruturais. Nós estamos dando uma ideia de como os átomos estão ligados, mas nós não estamos dando informações sobre o arranjo tridimensional desses átomos no espaço. Fórmulas de linha seguem exatamente essa mesma tendência. Elas mostram a conectividade entre os átomos, sem dar nenhuma informação sobre o arranjo tridimensional desses átomos nas moléculas. Veja que fórmula de linha difere de uma fórmula de Lewis pela ausência dos elétrons não ligantes nos átomos que os possuem. Essas fórmulas de linha permitem que nós classifiquemos estes compostos como isômeros constitucionais, porque a constituição dessas espécies é diferente, ou seja, a forma como esses átomos estão ligados. A IUPAC define isômeros com diferentes fórmulas de linha como isômeros constitucionais. O 2-butanol, por outro lado, quando nós estamos olhando a fórmula de linha dele, nós reparamos que existe um carbono que está fazendo ligação com 4 substituintes diferentes. Esse carbono é um carbono assimétrico. E quando eu tenho um carbono assimétrico, a orientação dos grupos ligados a esse carbono pode ser descrita por fórmulas que nós chamamos de fórmulas estereoquímicas. Essa é uma fórmula estereoquímica de um dos isômeros possíveis do butan 2-ol. Existe um outro isômero. E qual a diferença entre esses isômeros? A diferença é que essa fórmula estereoquímica nos revela com essa cunha que este OH está para frente do plano da tela. Ele está indo na sua direção. E este OH está indo para trás do plano da tela. Ele está indo contra você. Então, se eu desenho desta forma, a fórmula estrutural, eu percebo que o OH está para frente nesse isômero e o H está para trás. Enquanto que no outro isômero, o H está para frente e o OH está para trás. Perceba que essas estruturas não são sobreponíveis. Essas espécies são isômeros, elas não são a mesma espécie. A mesma coisa pode acontecer se eu tiver espécies que não têm carbono assimétrico. Esses compostos insaturados têm duplas ligações cuja rotação é restrita. Neste composto, nós temos 2 metilas que estão para o mesmo lado da molécula, enquanto aqui as metilas estão para lados opostos da molécula. Quando as 2 metilas estão para o mesmo lado, isso define que esse é o isômero cis desse composto. Enquanto quando as metilas estão para lados opostos, isso define que esse é o isômero trans nesse composto. Estes compostos diferem na sua configuração e, portanto, são estereoisômeros. Configuração se refere à forma como os átomos estão organizados no espaço numa espécie química. Então, ao olhar essa espécie aqui, você vê que existe uma hidroxila, esse OH que está em vermelho, um H, uma etila e uma metila nessa espécie. Todos esses substituintes estão ligados a esse carbono aqui, que é assimétrico. Repare o que acontece se eu comparo essa espécie com essa espécie. Veja que agora a etila está para o mesmo lado que na molécula anterior. A metila para o mesmo lado da molécula anterior. Mas o H e o OH, ligados a esse carbono aqui, inverteram de posição. O OH agora está para cima e o H está para baixo. O único jeito de você converter uma espécie na outra é quebrando ligações químicas. Configuração não se refere somente a espécies que têm um carbono assimétrico. Configuração se refere à distribuição dos átomos no espaço em uma espécie química. Veja essa molécula aqui. Ela tem uma dupla ligação, que dificulta a rotação no eixo da ligação carbono-carbono. Mas essas 2 metilas que a gente encontra aqui e aqui estão em posições opostas. E, portanto, nós dizemos que esse é o isômero trans dessa molécula. Compare com o isômero cis. No isômero cis, nós temos as metilas para o mesmo lado. E, portanto, a configuração desses 2 isômeros é diferente. Agora, considere o etano. O etano pode ser desenhado dessa forma ou dessa forma.
Essa forma é chamada de eclipsada porque os hidrogênios estão absolutamente eclipsados. Essa forma é chamada de alternada porque os hidrogênios parecem alternados na estrutura. A forma alternada e a forma eclipsada do etano tem uma diferença de energia de 12 kJ por mol. Isso significa que a 25 graus, se você pegar uma população dessas moléculas, você vai encontrar 126 moléculas na forma alternada e somente uma na forma eclipsada. Então, é importante perceber que é possível discriminar o etano na forma alternada do etano na forma eclipsada. Em alguns contextos, é importante que a gente diferencie essas duas conformações do etano. Quando isso acontece, nós estamos tratando o etano como tendo dois isômeros. Esses isômeros são estereoisômeros, porque a posição dos átomos é diferente e as duas formas não são sobreponíveis. Configuração não inclui situações nas quais a posição relativa dos átomos depende da rotação de uma ligação. Com isso, nós encerramos essa introdução ao conceito de isomeria. Na parte 2, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na ideia de estereoisômero. Obrigado pela atenção e até a próxima!